Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vivendo em reforma. Nós vamos falar sobre um personagem que também foi rei, que é o rei Asa. Uma história extraordinária, né, de um grande enredo, de um grande trama, que se eu fosse cineasta também faria um filme. Na realidade, a Bíblia é cheia de narrativas extraordinárias e envolventes. Mas vamos ver a história de Asa e aprender com ele como viver uma reforma. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíram, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do portício do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele. Vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele, reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Somente até aí. Curva a sua cabeça por um momento e vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos, louvamos e bendizemos ao teu santo nome e rogamos a tua graça e a direção do teu Santo Espírito sobre a tua palavra e sobre o teu povo que se encontra nesse lugar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Asa, para quem não conhece, se tornou rei, e ele era filho de um homem chamado Abias, e por sinal era filho de Roboão, e por sinal era filho de Salomão, e por sinal era filho de Davi. Então Davi foi o tataravô de Asa, Salomão foi o seu bisavô, mas nós percebemos por meio da história que seus pais, Abias como um pai e o avô Roboão, não andaram no caminho do Senhor, se perverteram, se corromperam, e assim também levaram toda a nação à desolação, toda a nação à ruína, toda a nação a um caos geral, a uma crise espiritual, que consequentemente gera uma crise moral, financeira. Israel se encontrava em plenas ruínas, e de repente surge um profeta, e vai ao encontro de Asa, traz as diretrizes para que ele venha nortear, para que ele venha seguir. Asa ouve, acata, e a partir dali começa a fazer uma grande reforma. Olha, preste atenção que Asa foi um dos maiores reformadores da Bíblia. Ele não só reformou sua vida, ele reformou a sua casa, o seu lar, a sua família. Ele reformou o templo, ele reformou a nação. Ele conseguiu também reformar toda uma geração, que a partir de então começou a buscar a Deus e viver na presença do Senhor. E ele causou essa reforma de duas
formas muito simples. Ele simplesmente removeu os altares da idolatria. E eis aí, se você deseja fazer uma reforma, viver melhor, uma reforma, é necessário remover os altares da idolatria e renovar os altares da adoração. Remover os altares da idolatria e renovar o altar da adoração. E você sabe muito bem o que na sua vida são altares da idolatria. São altares que profanam o nome de Deus, são altares que não glorificam o nome de Deus, são altares que lhe distanciam e lhe afastam de Deus. Pode ser um vício, pode ser um hábito, pode ser uma relação, pode ser uma influência que você insiste em permanecer com laços que não trazem, sabe, edificação para a sua vida. Pode ser tantas coisas, mas você sabe muito bem o que na sua vida são altares de idolatria. É necessário remover, é necessário destruir os altares de idolatria para que a gente possa renovar os altares da adoração e assim vivermos uma reforma. Asa fez isso, e ele fez de uma forma tão extraordinária que ele entra na casa da sua mãe. A sua mãe está, você pode até acompanhar esse texto bíblico. Ele entra na casa da sua mãe no versículo 16, sua mãe Maaca, e ao entrar na casa da sua mãe, ele simplesmente destrói as imagens de esculturas, de idolatria que havia na casa da sua mãe, porque ela tinha levantado um altar à deusa, a divindade chamada Aserá. Então veja que situação complicada era. Ele começa a sua casa. Agora permita-me abrir aspas. Não sei se você já percebeu isso, que a reforma começa em casa. Você já parou para perceber biblicamente que a reforma começa em casa? Gideão, quando converte o seu coração ao Senhor, o primeiro lugar que ele começa a liderar é dentro de casa. O que é que ele faz? Ele destrói os postes ídolos que pertencia ao seu pai, que era um idólatra à divindade chamada Baal. Reforma começa em casa. Avivamento começa em casa, unção começa em casa, ministério começa em casa, amém? Lembra do ex-endemoniado de Gadara? Quando Jesus liberta dos espíritos que oprimia há anos, ele diz o que? Senhor, irei contigo por onde quer que fores. O que é que Jesus diz? Vai primeiro aos teus e mostra o que eu te fiz. E ele vai para a sua casa. E ele consegue, através do seu testemunho, convencer e converter uma Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Então, reforma começa em casa. E a reforma de Asa foi em casa. Quer ser bênção no altar da igreja? Seja bênção em casa. Quer ser bênção na igreja, no ministério da igreja? Seja bênção como pai, seja bênção como filho, seja bênção como esposo, como esposa. Seja bênção. Aí sim, você será de fato uma bênção, amém? Reforma começa em casa, e olha a ousadia de Asa. Ele foi à casa da sua mãe, destruiu as imagens, e a partir dali ele começa a fazer uma reforma, a servir ao Senhor. Sabe o que é que eu acho interessante na vida desse reformador Asa? É o que o versículo 17 diz. Olha só, capítulo 15, versículo 17, você pode acompanhar. Diz: os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Você ouviu isso? Será que você ouviu isso? Imagine Deus olhando para você, narrando a sua história, né? Descrevendo a sua história, dizendo: e João, e Maria, e Sebastião, e Josefa, o seu coração foi perfeito ao Senhor, foi perfeito todos os seus dias. Olha que coisa linda. Asa reinou durante 41 anos. 41 anos. No entanto, porém, todavia, entretanto, contudo, o suspense, ele foi bênção 30 anos do seu ministério. E esse homem a quem Deus disse: o coração dele é perfeito, o seu coração se perverteu. Asa criou Asa, parece que tomou Red Bull naquela época, e quis voar. Asa criou Asa. Asa ficou envaidecido, ficou orgulhoso, se sentiu pedante, vaidoso, presunçoso, soberbo.
E a reforma que ele fez entrou em uma deforma total que assolou mais uma vez, devastando toda a nação. E por que eu trago essa mensagem? Porque não basta simplesmente iniciar uma reforma, não basta simplesmente fazer uma reforma, o que importa é vivermos em reforma. Vivermos em reforma. O fim da vida, os últimos 11 anos de Asa, ele reinou 41 anos. Ele reinou 41 anos. 30 foi de bênçãos, 11 de maldição. E isso porque ele não viveu em reforma. Ele fez a reforma durante 30 anos, mas depois ele esqueceu da reforma. E quanta gente em nosso meio não começa bem, termina mal. Mas a vida cristã é como uma maratona. Não importa que colocação você começa, o que importa é que em colocação você termina. Sobe ao pódio não é quem começa bem, mas quem termina bem. Por isso nós temos que ter, sabe, esse ardor missionário que havia em Paulo de dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Porque muitos homens na Bíblia começaram muito bem, a exemplo do rei Saul. Se você olhar com atenção a vida de Saul, é uma vida incrível, uma vida admirável, mas ele terminou mal. E eu olho para o nosso contexto atual, o nosso momento, eu conheço tantos homens que estiveram aqui comigo, que estivemos pregando juntos, que começaram tão bem, mas terminaram tão mal, porque fizeram grandes reformas, mas não viveram em reforma. Então vamos iniciar esse ano com essa consciência que faltou em Asa, de vivermos uma reforma. Amém? Quantos estão aqui dispostos a viver de fato uma reforma? Viver de fato em reforma, louvado seja Deus. Agora não seja como Asa, não crie asa, não tente voar, meu irmão. Me fez lembrar daquele ditado que diz que Deus não dá asa à cobra, não é? E Asa aqui quis voar. Deixa eu te contar um pouco dessa história agora sobre esse tema, vivendo em reforma, para que você possa entender um pouco o desfecho desse trama, desse enredo. Bom, para vivermos em reforma, a primeira coisa que devemos fazer é ouvir a voz da profecia. Se você percebeu bem atenção no que foi dito, Israel estava ruim, estava mal, tempos difíceis, não havia sacerdote, não havia lei, o Senhor não se fazia presente, e eles viviam terríveis misérias, não conhecia, o texto diz no versículo 3, olha que forte, e não conhecia o verdadeiro Deus. Olha só, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Olha que situação, imagine, irmãos. Olha aqui o versículo 3, ora, porém muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Imagine uma nação que nasceu por meio da direção do Senhor, para ser diferente das demais nações, agora viver sem Deus, viver sem a direção de Deus, viver sem a presença de Deus. Você consegue imaginar a sua vida? Eu sinceramente não consigo imaginar a minha vida dessa forma, distante de Deus, do verdadeiro Deus, distante da lei do Senhor, que é perfeita e alegra a alma. Os caminhos do Senhor são retos, sua palavra é como refrigério. Não dá para viver sem lei, não dá para viver sem liderança, sem sacerdote. Israel assim vivia, mas essa reforma ocorreu muito bem, porque ele ouviu a voz da profecia. Versículo 1, capítulo 15, versículo 1, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa, lhe disse: ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Depois eu falo um pouquinho sobre isso aqui. Mas entendeu? Ouve-me, ouça a voz da profecia. Ele começou muito bem. Ele começou ouvindo o profeta Azarias. Ele começou ouvindo, inclinando os seus ouvidos à voz do profeta. Começou muito bem. E quantas pessoas, quando se convertem, são bênção? Houve instrução da liderança, houve instrução dos pastores, houve instrução das suas autoridades espirituais, mas depois acumula um pouquinho de conhecimento, cresce ou se desenvolve um pouquinho na vida cristã,
adquire algumas experiências com Deus e já se sente o Senhor da razão, já não dão mais ouvido a ninguém, já querem trilhar o seu caminho da sua forma. Assim Asa agiu dessa maneira terrível, porque você percebe que aqui ele ouviu ao profeta Azarias. Mas vamos ler um capítulo anterior, capítulo 16, versículo 7. Depois de 30 anos, ele deixou de ouvir a voz da profecia. Depois de 30 anos, 2 Crônicas 16, versículo 7. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Gente, vamos meditar um pouquinho aqui na Bíblia para que você possa acompanhar. Tenta se concentrar ao máximo aqui, porque tem palavra de bênção para a sua vida. Você percebe que ele começa ouvindo o profeta Azarias, o texto nos diz, e agora ele não ouve o profeta Anani. O que é que ele faz com o profeta Anani? Veja o versículo 10. Olha só. Porém Asa indignou-se contra o profeta e lançou no cárcere, no trono, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Ok? Estão entendendo? Ele começa bem ouvindo a voz da profecia. Ele ouviu. Quando Deus usa o profeta, e olha que o texto diz: o Espírito de Deus veio sobre o profeta, direcionou. Mas depois, por conta própria, ele começa a tomar atitude sem buscar a Deus, sem consultar a vontade de Deus. E ele se sente agora no direito de fazer o que bem entender, como alguns reis na Bíblia. O rei Saul era rei. O profeta, ou melhor, o sumo sacerdote Samuel chegou atrasado. O rei se sentiu no direito de fazer o sacrifício. O que foi que Deus fez? Deus simplesmente destituiu o seu reinado. Não só o seu reinado, como também apagou sua linhagem da história. O rei Saul não teve sucessor, e a sua filha Mical ficou estéril, para que se cumprisse a palavra do sumo sacerdote. Olha a maldição. O rei Uzá, querendo ser usado por Deus, entrou no templo e não podia entrar no templo, no Santo dos Santos, e ele ficou leproso. Isso porque homens quiseram ser o que Deus não queria que eles fossem. Homens quiseram fazer o que Deus não queria que eles fizessem. Homens quiseram estar onde Deus não queria que eles estivessem. Olha o perigo. Aqui Asa começa ouvindo a Deus, a voz da profecia, mas depois ele chega e repreende o profeta. Ele vai fazer aliança com o rei ímpio, vai fazer aliança com o rei pagão, vai fazer aliança com o rei perverso, que era justamente o rei da Síria. E Deus usa o profeta para ir ao encontro, repreender, exortar. O que é que ele faz com o profeta? Prestou atenção? Joga o profeta no cárcere e começa a oprimir o profeta e todo o povo de Israel. Viver em reforma, irmãos, é ouvir a voz da profecia, é ter discernimento para ouvir a voz do Senhor, para saber quando Deus fala e quando é homem que fala. A Bíblia diz: ouça os vossos profetas e prosperarei. Você quer prosperar em sua vida? Aprenda a ouvir os profetas do Senhor. Eu não estou falando de profetada não, tá? Eu estou falando de profecia, nem de revelamento. Eu estou falando de revelação. Não estou falando de visagem, estou falando de visão. Por isso que é necessário ter discernimento. Amém? Então, um homem que começou tão bem ao ponto de Deus falar, o coração dele é perfeito. A Bíblia conta que seus últimos dias foram terríveis, de apostasia, porque simplesmente deixou de ouvir a voz do Senhor. Isso é tão terrível, irmãos. Eu lembro de uma experiência que eu tive no seminário, onde amigos internados no regime interno decidiram morar fora do seminário, porque no seminário o sistema era bruto, irmão. 4 anos você trancado, você não tinha direito a ter televisão, você não podia sair. Se fosse sair, tinha que anotar para onde ia. Se a gente fosse numa farmácia comprar remédio, tinha que anotar a hora que estava saindo, depois anotava a hora que estava chegando. E se houvesse uma diferença brusca, um disparate assim de tempo, nós éramos chamados a atenção. Não era fácil. E alguns irmãos disseram: olha, vamos fazer o seguinte,
vamos nos reunir, a gente faz uma própria república, aluga uma casa e faz isso. E eles fizeram isso. E fizeram. E eu fui com eles olhar a república, linda, maravilhosa. O lugar onde eles alugaram, 3 irmãos alugaram. E aí disse: agora só falta você, faça isso. E eu olhei, e eu confesso a vocês que todas as evidências tornavam-se favoráveis, no sentido de comodidade, de conveniência para mim. Eu disse: vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor. E de repente algo de Deus havia em mim, que disse o seguinte: ouça o seu pastor, ouça o seu pastor. E eu liguei para o meu pastor, estava lá em Recife, liguei para o meu pastor, aqui em Paulo Afonso Edésio Francelino, disse: olha, pastor Edésio, estão fazendo isso, 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 queria o seu conselho, queria uma direção da sua parte. Ele disse: fuja disso, não se envolva com isso, não vai dar certo. Eu amei. Eu não quis nem questionar, nem discutir. Eu confesso que eu fiquei um pouco curioso. Por que não vai dar certo? Tem tudo para ser bênção. Por que não vai dar certo? Mas houve uma palavra de direção, uma palavra de revelação, uma palavra profética sobre a minha vida. Fuja, ainda que pudesse dar certo para eles, para mim não daria certo, porque eu não estava com a bênção do meu pastor. E eu não fui, graças a Deus. Moral da história: os 3 que foram até hoje não se formaram, se perderam no meio do caminho, desistiram, trancaram, não sei nem onde estão, nem o que estão fazendo. Mas eu lembro que o meu reitor, quando ficou sabendo dessa história, ele perguntou: por que você não foi? Eu disse: eu não fui, não é porque me faltou vontade, não, vou ser sincero, eu não fui porque meu pastor disse que não era para ir. Ele disse: seu pastor foi um homem sábio, mas você foi mais sábio ainda de ouvir o seu pastor. E ele disse: por essa razão Deus lhe honrou, e consegui concluir o curso, por causa de uma palavra dessa. Agora, como pastor, um dia, uma experiência contrária, eu cheguei para um jovem que foi diácono na igreja, e eu disse bem assim: olha, irmão, cuidado aí, eu estou sabendo que você está degustando vinho, está apreciando, né? E ele: é o néctar dos deuses, pastor. Cuidado, irmão, cuidado. Um pouco de fermento eleveda toda massa, um abismo chama todo abismo. Quem não quer cair não anda em lugar escorregadio. Tenha cuidado. Ah, não, pastor, pode deixar, eu sei me controlar. Sendo que essa pessoa antes de Cristo tinha tido problemas sérios com algo. Não, eu sei. E ficou no vinho, tomando uma taça, um gole, sei lá como. Sei que depois essa pessoa se afastou de Deus, se afastou da igreja. Essa pessoa se distanciou, se envolveu. Antes no mundo estava envolvido somente com maconha, depois que caiu, e a Bíblia diz que volta com 7 demônios, com o que você já tinha, agora são 8, fantasma ali assombrando. Aí a pessoa agora que antes só tinha conhecimento do crack, entra na cocaína, ou melhor, só tinha conhecimento da maconha, entra no crack, entra na cocaína, entra no tráfico, por causa de um golezinho, por causa de apreciar moderadamente, degustar socialmente. Não viu a palavra do pastor, ignorou, desprezou, como se dissesse: você não sabe de nada, inocente. Tá certo, então deixa eu na minha inocência, deixa eu na minha ingenuidade, Tomar vinho é pecado? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que pode lhe levar ao pecado. E eu vou lhe dizer uma coisa: todo viciado começa com um gole, portanto não é algo bom. E o meu conselho é: não se aproxime. Se não traz edificação, não se aproxime. Mas para vivermos em reforma, o que devemos fazer? Ouvir a voz da profecia. Quantas pessoas não estão arruinadas, desoladas, e vivem na miséria espiritual, porque não ouvem mais ninguém. Já se sentem no direito de criar suas próprias leis, de fazer seus próprios caminhos. Criaram asa como asa, estão voando, mas vão cair. Mais cedo ou mais tarde. Permita-me, Nicó, contar algo do gabinete que aconteceu essa semana, que eu estava falando sobre o joio e o trigo, e a gente não pode tirar o joio do meio do trigo, porque foi Jesus que disse: os dois vão crescer juntos. E Nicó, com muita sabedoria, de fato, ele disse: mas a palavra não diz que nós devemos arrancar pela raiz, e nós não devemos tirar a laranja podre do cesto? Rodolfo estava nessa hora, pastor Rodolfo, não era? Tem razão. Uma laranja podre contamina todo o cesto. Já tentou fazer um suco
Imagine você fazendo um suco para uma multidão de pessoas. E aí você tem 100 laranjas. Se você tiver uma podre, compromete todo o suco. E Nicó foi sábio, foi. E a raiz tem que arrancar ou melhor, o mal tem que arrancar pela raiz, tem. Só que não sou eu que faço isso. Não é você que faz isso. Jesus disse: deixa o joio crescer no meio do trigo. Deixa ele. Porque no dia da colheita os anjos do céu farão a separação de quem é joio e de quem é trigo. Agora você que é trigo, continue fazendo a diferença. Não deixe de crescer em nome de Jesus. Amém? Amém? Então ouça a voz de profecia, irmão. Segundo, para vivermos em reforma, olha só o que Asa fez. Asa, no capítulo 15. Perdão, capítulo 15, versículo 8. Olha o que Asa fez. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo. Ele cobrou ânimo do povo. Para vivermos em reforma, pastor Rodolfo, devemos cobrar ânimo. Devemos cobrar ânimo. Insistir, a pessoa que se anime. Chacoalha teu irmão que está do teu lado aí. Vem cá para te chacoalhar. O microfone com fio não chega aí. Chacoalha e desperta tu que dorme. Chacoalha ele. Cobre ânimo do seu irmão. Ele começa cobrando ânimo. Isso chamou muito minha atenção. Para vivermos em reforma temos que cobrar ânimo. O que é que o pastor Tiago diz na sua epístola? Não pense que o homem de ânimo dobre alcançará alguma coisa do Senhor. Que é isso, Jesus? É isso mesmo. Não pense que o homem de ânimo dobre. Pastor, por favor, explique o que é o homem de ânimo dobre. Vou te explicar. Eu poderia até te apresentar alguns, mas eu prefiro explicar. Uma hora, fala com você todo feliz e todo alegre. Pai do Senhor, lhe dá um abraço, lhe dá um cheiro, lhe dá um beijo. Outra hora ele vem. Se você for paranoico, você é endoida. O que é que eu fiz? O que é que aconteceu? O que será que... Uma hora está todo confiante, vai dar certo, eu creio. Outra hora está todo desanimado, desestimulado, todo abatido. É homem de ânimo dobre. Esse homem não vai alcançar nada da parte de Deus. E aqui o profeta Asa está na bênção, porque ele cobra ânimo do povo. Ei, sorri, se alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Um líder espiritual, ele faz isso. Ele cobra ânimo. Deus não disse isso a Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas. Não temas. Jesus sempre, antes de curar, operar um milagre, ele faz duas coisas. Ele usa essa expressão que eu acho formidável, que ele diz: não temas, crê somente. Não é isso? Não temas. Ou seja, antes da fé em ação, é necessário reanimar o nosso ânimo, despertar o nosso ânimo, sorrir, irmão. O sorriso é contagiante. Quantas vezes a gente não entrou aqui na igreja triste, abatido, mas a gente vê um irmão sorrindo, e aquilo de alguma forma nos anima. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Você sabe onde ele estava para dizer isso? Aprisionado nos cárceres romanos, na masmorra, aguardando a sentença de morte, acorrentado, algemado, num lugar terrível, sombrio, úmido. Mas ele tem a oportunidade de escrever para a igreja. Sabe o que é que ele diz? Alegrai-vos, e outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ei, olha o segredo da nossa alegria. Olha só. Às vezes você passa por circunstâncias que você pensa: mas é impossível, pastor, me alegrar diante de tanta afronta, diante de tanta injustiça, diante de tanto insulto, diante de tanto infortúnio. Eu até entendo, mas você está procurando alegria no lugar errado. Você está procurando alegria nas situações, nas circunstâncias. Você está procurando alegria no clima, no estado, no momento, nas pessoas. Aí de fato você vai encontrar frustrações e decepções. Olha para o lugar certo. Alegrai-vos, e outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. No Senhor nós encontramos alegria.
para sermos de fato alegres. Agora, para com isso. Senhor, dai-me alegria porque eu não tenho. Alegria é um fruto do Espírito. Sabe o que é que Deus diz? Não vai ter nunca, meu filho, com esse ânimo todo aí. Não vai ter nunca. Não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas. É você que tem que desenvolver o fruto. Vem a tristeza, aí você diz, não, presença do Senhor, a fartura de alegria, eu quero estar na presença do Senhor. Vem a fraqueza, vem, digo fraco, eu sou forte. E era isso, irmãos, olha bem para mim, em nome de Jesus. Deus, em determinada ocasião, mandou líderes de cada tribo, eram 12 tribos, mandou 12 líderes espiar a terra. Passar 40 dias espiando. Olha só, preste bem atenção, que eu nem imaginava falar isso aqui, mas veja o quanto é importante. Passarem 40 dias espiando a terra, 12 voltam. Só que dos 10, dos 12, somente 2 voltam felizes e alegres. Quem era? Josué e Caleb. E os outros 10 contaminados, infectando o povo. É terra de gigante, nós somos pequenininho, nós somos gafanhotos, nós não vamos conseguir, nós não temos condições. Parece aquelas hienas, né? Céu, vida, Deus. É assim que elas fazem? Por aí, né? Reclama de tudo, rapaz. Como é que pode? Assim, né? Gente que gosta de propagar miséria, né? Chega pro outro, olha, eu tenho úlcera. E o outro diz, a tua sangra? Porque a minha... Né? Fica competindo para ver quem tem mais desgraça do que o outro. É terrível, né? Tu tem dor, olha, eu tenho dor de coluna, tu anda, porque eu não estou nem conseguindo andar. Fica compartilhando problema, maldição, está amarrado em nome de Jesus. Vem Josué e Caleb, a terra é boa, a terra é terra que mana leite e mana mel, Deus nos deu essa terra. E a terra, os camaradas trouxeram os cachos de uva, né? Que eram 2 homens segurando um cacho de uva. Eu fico perguntando, não, as uvas naquela região devia ser igual a melancia, né? Para 2 homens estar carregando, só podia ser assim. A terra era boa. Deus ficou indignado, estarrecido, consternado, revoltado, bravo, furioso. E Deus disse, quanto tempo eles passaram espiando a terra? Moisés disse, foram 40 dias. Após 40 anos, eles viverão como escravos e não entrarão na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Isso significa que Deus honra aqueles que têm ânimo diante das dificuldades da vida, diante das provações, aqueles que não se entregam, porque a murmuração, ela trai maldição. Cuidado, você que vive murmurando, reclama porque não tem emprego, quando tem emprego reclama porque tem que acordar cedo, e reclama porque tem um compromisso de comparecer. Rapaz, ser Deus é difícil, viu? Imagine, pessoa reclama de tudo. Se faz sol, ela reclama. Se chove, ela reclama. É complicado. Então, Asa começou muito bem, cobrou ânimo. Ele cobrou ânimo das pessoas, tem ânimo. E eu creio que a motivação, o sentido etimológico da palavra motivação é motivos que nos levam à ação. A pergunta é, qual é a tua motivação? Onde está a tua motivação? Em Deus está a minha motivação. Nele eu encontro motivos que nos levam à ação. Mas ali, quando Davi chega no vale de Gilgal, os soldados, guerreiros, caçadores, bravos, heróicos, estavam completamente oprimidos com a voz do gigante. E Davi, eu pergunto a você, tinha experiência de guerra? Não. Tinha armadura? Não. Tinha técnica? Não. Tinha habilidade? Não. Mas ele tinha algo. O que é que ele tinha? Ânimo. É ânimo. Camarada, um gurizinho olhar para o gigante e dizer bem assim, quem é esse incircunciso para afrontar com o exército do Deus vivo? Se ninguém vai, eu vou. Ele tinha ânimo. Então motivação nunca pode te faltar. O gigante era maior, o gigante era mais forte, o gigante tinha mais experiência, o gigante era um pesadelo. Então o gigante tinha tudo que Davi não tinha. Davi só tinha uma coisa que ele não tinha, era ânimo. E esse ânimo gera fé. Não temas. Agora sim, já que você tem ânimo, creia somente. Amém? Agora, o Asa que começou cobrando o povo, vê o que é que ele faz no versículo 10, na parte terminal. Oprimiu Asa alguns do
povo. No capítulo 16. Capítulo 16, querido. Ok? Olha só. Então Asa, indignado contra o vidente, lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disto. Também, nesse mesmo tempo, Asa oprimiu alguns povos. Camarada que antes cobrava ânimo, hoje oprimia o povo. Olha só como a vida de Asa entra em uma deforma. E isso é muito comum, gente. A pessoa entra no ministério, é uma bênção, é evangelizadora, é uma maravilha. Pastor Sidney é um amor de pessoas, mas depois ela não quer viver em reforma. Aí alguém chega, novo convertido, e diz: olha, a igreja é uma bênção. Sei não, viu? Sei não, o pastor Sidney é uma bênção. Tenho lá minhas dúvidas. Oi. Tá chegando agora, sabe de nada. Começa a oprimir o povo, começa a infectar, começa a contaminar. Aí vai vivendo em uma deforma. E a verdade é que pessoas saradas saram pessoas. Pessoas curadas cura pessoas. Agora pessoas feridas ferem pessoas. Longe de mim esteja querer ferir pessoas, como fez Asa, oprimir pessoas, gente. Antes ele cobrava ânimo, agora ele está oprimindo as pessoas. Que mudança drástica e trágica é essa? E tenha cuidado para que isso não possa acontecer. Se aconteceu com o rei, pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, pode acontecer conosco, em nossa família, no setor de trabalho, em qualquer lugar. Ao invés de ser amigos do bem, nós nos tornamos amigos de contenda, amigo de dissensão, amigo de facção. E não há coisa pior, porque a Bíblia diz que 6 coisas Deus abomina, mas a 7ª sua alma aborrece. Ou melhor, 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª a sua alma abomina. E ele diz que a 7ª é aquele que semeia contenda entre irmãos. Isso é terrível. Eu não tenho tempo para falar de um homem chamado Doeg, o fofoqueiro. Como eu queria ter tempo para falar com ele, mas deixa eu resumir. O rei Davi, na realidade o jovem guerreiro Davi, fugindo do rei Saul, ele não teve onde se hospedar, ele passou na casa dos profetas, e na casa dos profetas ele comeu pão consagrado a Deus, e era pão proibido, mas ele fez em nome de um bem maior, e Deus não amaldiçoou. Doeg ficou sabendo, e foi contar para o rei: ó fofoqueiro, o rei, tu sabe que eu sou um homem bom, fiel, não falo mal de ninguém, sou ético, honesto, justo, sincero. Mas eu venho te contar que eu fiquei sabendo, sempre assim, né? Fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas é importante. Mas é importante o senhor saber que Davi ficou na casa do sacerdote. Procura saber essa história direito, sabe como é, né? Enfim. O rei Saul imediatamente foi na casa dos profetas, dos sacerdotes. Perguntou se foi verdade, os sacerdotes não negaram. Sabe o que foi que Saul disse? Vou matar os sacerdotes. Eu não me recordo bem. Salvo engano, posso estar errado, equivocado. Era em torno de 70 sacerdotes no turno. O rei Saul disse: eu vou matar todos vocês porque traíram a minha confiança. Sabe o que foi que o rei Saul faz? Pega a espada e diz: toma, Doeg. Tu vê que a boetada ela está. Agora tu vai carregar na tua mão o sangue de todos esses sacerdotes que morrerão. E Doeg teve que matar ou morria. Olha a maldição do fofoqueiro. A bronca caiu para cima de quem? Para cima de Doeg. Cuidado com Doeg. Cuidado com Doeg. A maldição todinha caiu para cima dele. Então tenha cuidado, irmãos. Voltando ao assunto, Asa, que cobrava ânimo, agora oprime as pessoas. Não seja agente do inferno para ferir quem já está doente. Vamos levar a ferida. O que é que o pastor Tiago nos diz? Que aquele que converte o irmão que está se afastando receberá da parte do Senhor grande galardão. Vamos converter os afastados, os desviados, os desanimados. E não vamos simplesmente piorar a situação. Ele entra em deforma por causa disso.
Antes cobrava do povo e hoje oprimia o povo. E quantos líderes não fazem isso também? No início é uma bênção, uma maravilha, mas no final ele cria na realidade o final, maltratando o povo, sem nenhum respeito, sem nenhum amor. Terceira situação para vivermos em reforma, ainda no capítulo 15, versículo 9. Olha o que diz: congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu reino, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Olha que coisa linda, irmãos. Terceiro lugar para vivermos sempre em reforma, devemos, em nome de Jesus, congregar o povo de Deus. Isso é muito forte, sabe por quê? E quando eu olho para a Bíblia, antes de o sumo sacerdote Samuel erigir aquela rocha que ele disse Ebenezer, lê o capítulo anterior. Congregou o povo que estava disperso. Neemias, ao restaurar a muralha, diz bem assim: antes de restaurar, vós estáis muito distante um dos outros, mas no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ajuntai-vos, e Deus pelejará por vós. Existem tantos outros exemplos, irmãos, mas escute esse exemplo do Samuel, escute esse exemplo de Neemias, e ouça esse exemplo bom de Asa. Ele congregou o povo agora o reino dele começa a ser tão bom, que as pessoas começam a se desertarem do outro reino e vir para ele, e ele começa a congregar. O bom líder é aquele que congrega, é aquele que tem poder de aglutinar, aquele que tem poder de unir. Ele não separa, ele não divide, ele carrega a cruz em silêncio como Jesus. Para que Deus seja glorificado através da sua vida, ele fica em silêncio, não porque falta argumento, mas em nome de um bem maior. Ele carrega a sua cruz em silêncio. O bom líder é aquele que congrega. Olha aqui, é como se fosse hoje as pessoas pedindo carta de outras igrejas para vir para a evangelizadora, porque Asa estava congregando as pessoas. Olha, vamos ser um. Ele certamente entendia o salmo escrito pelo seu tataravô, Salmo 133. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união, é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E no final diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Se você deseja que sua casa, que seu lar, que seu ministério, que sua igreja tenha a bênção do Senhor e vida para sempre, é simples: aprenda a congregar. Lá em casa nós temos um pacto, eu e Vanessa, de que o que ela disser está dito, o que eu fizer está feito, e não pode cair na chantagem emocional dos meninos. Gabriel chega: mamãe, deixa eu ir para a casa do vovô. Aí Vanessa diz: não. Aí eu estou lá no primeiro andar, Gabriel sobe com uma carazinha de sons: pai, o senhor deixa eu ir para a casa de vovô? Não é assim que os filhos fazem? São perita em fazer? Só que agora a gente aprendeu a transferir a responsabilidade de um para o outro, para não cair nesse jogo. Você já falou com sua mãe? Já. Ela falou o quê? Não. Então está falado, meu filho. Então está falado: congregar, unir, para não cair nesse jogo emocional de pessoas no setor trabalho, na sua família, que querem jogar um contra o outro. E a gente tem que ter essa maturidade para entender. E às vezes, tanto comigo, tanto quanto Vanessa, às vezes a gente se excede na maneira de falar, na maneira de tratar o filho, na maneira de corrigir com a vara da disciplina, que um olha para o outro como se dissesse: olha, não concordei. Mas a gente simplesmente não fala isso na frente dos meninos, para que não venhamos tirar a autoridade de pai nem de mãe, nem de pai nem de mãe. Amém? Então, mesma coisa, de repente você começa a gritar com sua esposa a gritar com você, amanhã seu filho vai gritar com você não vai entender, mas foi você que ensinou. Foi você que ensinou. Eu lembro do pastor que esteve aqui de Brasília pregando, e ele disse o seguinte: que o seu filho hoje é pastor, mas houve uma época de rebeldia que o seu filho disse:
seu filho ergueu a voz e discutiu com a mãe. A senhora, ele, opa, fale direito com sua mãe, porque antes de ser sua mãe, ela era minha esposa. E se você não falar direito com ela, você vai se ver comigo. Queria dar um prêmio Nobel para esse cabra. É assim que nós devemos agir. Congregar, não dividir, não separar, não tumultuar. Asa fez isso no início, mas no fim ele deixou o povo disperso. Ele deixou o povo se dispersar. E aí ele cometeu 2 grandes erros terríveis. O primeiro erro foi fazer aliança com o ímpio, como vocês sabem, e deixar de ouvir o profeta do Senhor, deixar de ouvir a voz da profecia. Agora eu queria que você lesse comigo o fim da vida de Asa. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Capítulo 16, versículo 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Ele morreu como maldito e sendo amaldiçoado. E 2 grandes erros ele cometeu quando deixou de viver a reforma. Primeiro, fez aliança com o ímpio, confiou mais no ímpio do que em Deus. Cuidado, irmãos. Em nome de Jesus, tenha cuidado. Na época de política eu vejo pessoas fazendo pacto com Deus e com o diabo, tudo em nome de favores. A Bíblia diz em Provérbio: muitos procuram os favores daqueles que governam, mas a nossa confiança está no Senhor. Asa fez aliança com o ímpio, com o pagão, e deixou de confiar no Senhor para confiar em homens. E agora novamente, diante da enfermidade, ele deixa de confiar em Deus para confiar nos médicos. Pastor, é proibido confiar em médico e tu é besta? Tu é doido? Não, minha filha, você está desfilando, é? É proibido, é pecado confiar em médico? Não, o pecado é você deixar de confiar em Deus, depositar mais confiança em Deus do que, melhor, colocar mais confiança nos homens do que em Deus. E ele aqui, quando a Bíblia diz bem assim, e Asa confiou nos médicos, dá a entender que se ele buscasse a Deus, ele seria curado. Você consegue entender? Por inferência, o texto nos ensina que se ele buscasse ao Senhor, ele seria curado, mas ele procurou os médicos. Então, gente, não somos contra a medicina, pelo contrário, o apóstolo Paulo recomenda alguns medicamentos. Lucas, além de apóstolo, era médico, e Jesus, quando cura os leprosos, ele manda ir para os sacerdotes, que fazia também atividade na medicina. A questão aqui não é essa. A questão é confiar mais nos homens do que confiar em Deus. Essa foi a vida de Asa. O homem que Deus disse, ele tem o coração perfeito. Fez o que fez. É por isso que quando eu medito na palavra de Deus, mais reverência eu tenho. Me temo e tremo diante dessa revelação. E aqui eu gostaria de concluir dizendo que o que eu disse logo no início, onde Deus diz o seguinte para Asa: o Senhor está convosco. Escuta isso, irmãos. Enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, ele deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará para sempre. Eu posso concluir só com isso. Eu queria aqui poupar qualquer palavra, qualquer acréscimo. Queria só encerrar dizendo, no meio dessa mensagem, se você não entendeu nada, se você não compreendeu nada, se você ficou o culto todo distraído, que você saísse daqui com essa certeza, do que diz o seguinte: o Senhor está convosco, enquanto vós estiverem com Ele. Se o buscardes, Ele deixará achar. Porém, se o deixardes,
Ele vos deixará. O Senhor estará contigo até quando você estiver com Ele. Mas no momento em que você o deixar, você pode ser rei, filho de rei, neto de rei, bisneto de rei, da linhagem do rei Davi. Você pode ter feito maravilhas, grandes obras, grandes reformas. Você pode ter destruído altares de idolatria. Coisas maravilhosas podem ter realizado, mas no momento que você o deixar, Ele também te deixará. Vamos viver em reforma. E não somente fazer uma reforma. Não somente iniciar uma reforma. A minha oração e a minha esperança que seja a nossa oração é que a nossa vida seja uma vida de reforma na mão do oleiro. E ele simplesmente faz e refaz, desfaz e refaz o vaso em suas mãos. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Deus leva o profeta Jeremias à casa do oleiro. E na casa do oleiro o profeta tem essa visão. O vaso estava nas mãos do oleiro. E nas mãos do oleiro o vaso era feito e desfeito. O vaso se desfazia e refazia. Isso me leva a entender que a nossa vida deve ser nas mãos do oleiro. E Deus às vezes vai estar te desfazendo para poder te refazer. A vida toda vai ser assim. Mas o que importa é que nós venhamos ser o vaso e que Ele sempre seja o oleiro. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.